Muito bem. Nós estamos aqui no tempo de mesa e hoje o assunto é homem de alianças. E eu quero começar fazendo uma pergunta, né? Ah, o que, né, nos faz desconfortável de forma que a gente não consiga promover novas alianças, né? Novas conexões. Então, hoje eu quero deixar essa pergunta que talvez seja um pouco realmente desconfortável, porque os homens que estão ao meu redor, eles estão me tornando mais parecido com o homem que eu quero e desejo ser ou me tornar, ou apenas mais confortável com o homem que eu já sou? Então, é uma pergunta bem importante e o texto base para hoje é Provérbios 27:17. Então, diz assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E talvez você já viu isso e já vivenciou isso várias outras vezes, aqui mesmo no nosso tempo de mesa. E eu quero trazer hoje uma perspectiva do texto para o momento. A gente pode ter e muitos contatos e ter poucas alianças. Você pode ter um grupo de WhatsApp cheio e continuar vivendo sozinho. Então, pode conhecer muita gente e não ter ninguém que tenha liberdade para dizer: meu irmão, você errou aqui, você está errado aqui. E talvez uma das maiores necessidades do homem hoje não seja encontrar mais pessoas, mas aprender a escolher melhor as pessoas que estão tendo acesso à sua vida. E é nesse ponto que eu digo, para que nós venhamos trabalhar em cima disso. Toda semana nós trabalhamos temas diferenciados, de segunda a sexta. E não é por acaso. Segunda-feira, homem de ordem, nós vamos ter ali, na sequência, homem de responsabilidade, nós vamos ter homem de aliança, que é o caso de hoje, até na sexta-feira, que vai ser o legado, homem de legado. Na quinta, nós temos homem de negócios. Então, esse é um ponto bem importante, porque são fundamentos da nossa estrutura de vida como homens. E o primeiro ponto que eu quero trazer nesse dia de hoje é que nem toda conexão que você faz é uma aliança. Eu já enfrentei algumas dificuldades por conexão com pessoas, mas não se tornar aliança e eu pensar que isso era uma aliança, mas o outro lado não. Ou não tinha o conhecimento para isso. Então, conexão é quando as nossas histórias, elas se encontram, certo? É quando nós decidimos caminhar junto ou juntos com um propósito, com um compromisso, com uma responsabilidade. Então, não é simplesmente você caminhar e juntar as histórias simplesmente, não. Você precisa ter um propósito com essa aliança. Você precisa ter um compromisso e precisa ter uma responsabilidade. Isso é uma coisa fundamental, fundamental. Às vezes, a gente esquece desses pontos e a gente faz alianças ou faz contratos que não são contratos de aliança que vão trazer crescimento e desenvolvimento, vão ser destrutivos para você. E nem todo mundo que gosta de você está comprometido com você, está comprometido com o seu crescimento. Isso é uma coisa que nós precisamos
começar a avançar. Tem algo muito importante, muito sério. Quem sempre concorda com você pode ser até agradável. E para a gente é agradável sempre ter alguém concordando. Mas talvez não esteja te ajudando a crescer. Entende? Porque vamos pensar aqui no casamento, por exemplo. Quem já tem a, a sua companheira aqui, né? Vamos pensar o seguinte: se você pensa que a sua mulher sempre tem que somente agradar e não pode ser uma auxiliadora idônea e uma opositora idônea, como você vai crescer? Se a própria Bíblia diz que a mulher edifica, a mulher sábia edifica a casa. E se ela for sábia e você pensa que não? Então, Provérbios está falando aqui do ferro afiar o ferro, não é de um tapinha nas costas, entende? Ele não vai passar a mão, entende? Existe um atrito, existe um confronto. Quando você está sendo afiado, você está sendo confrontado, e é um desconforto que existe. E isso é uma coisa que a gente precisa entender nos nossos relacionamentos. Porque um homem precisa de pessoas que tenham liberdade, né, para confrontá-lo, sem destruir a pessoa, né? Precisa ser ter um amor suficiente para corrigir, mas sem humilhar a pessoa. Não precisa ser humilhado, porque o amor não vai humilhar. Então, eu deixo uma pergunta aqui para nós. Quem tem liberdade hoje para me confrontar? Quem é que tem? Quem é que pode me confrontar, me colocar desafios? Não quem pode me elogiar, porque elogiar tudo bem. Boa. Como se diz, o amigo de verdade fala aquilo que tu precisa ouvir, não o que tu quer ouvir. Muito boa, Alice. Muito boa. É isso aí mesmo. Agora eu fico pensando o seguinte, né? Fico pensando o seguinte, a gente às vezes quer ser elogiado, né? E a gente quer ser reconhecido naturalmente, a gente quer que as pessoas reconheçam. Mas para você chegar nesse nível, você só chega quando tem alguém te levando e te empurrando para frente. Por que que nós estamos aqui? Porque nós temos uma liderança que está sempre empurrando a gente para frente, entende? Ele não carrega no colo, mas, ora, você é líder de si mesmo, você governa a si mesmo. O Denis sempre tem falado aqui, ninguém fica para trás, a não ser que eu decida ficar para trás, entende? Ninguém fica para trás. Nicolai, o Anthony, que estão aqui, o Rafa, que quando falam aqui, os outros irmãos, todos estão na mesma conexão, na mesma aliança, de fazer com que outros homens cresçam e desenvolvam, ou seja, vão ser confrontados. Então, quem pode olhar para mim hoje e me dizer a verdade? E aí me leva a, a um segundo a um segundo nível, a um segundo ponto específico, que são alianças que revelam quem estamos nos tornando. E existe uma verdade muito simples aqui. Existe uma verdade muito simples aqui. Nós somos profundamente influenciados pelos ambientes que frequentamos e pelas pessoas que permitimos permanecer próximas de nós. Essa é uma verdade simples, é dura, mas é profunda.
Quem são as pessoas que nós estamos nos ambientando? Qual é que é aquela... Alguém me ajuda ali das pessoas que você se aproxima? Agora eu não estou lembrado o número de pessoas que você se aproxima. Não estou lembrado. Se alguém me ajudar, coloca aí. Aí nos comentários. É incrível nós pensarmos que se eu convivo constantemente com homens que reclamam, eu vou começar a normalizar a reclamação. Entende? Então, isso é uma coisa impressionante, porque é natural, isso vai acontecendo naturalmente. A média das 5 pessoas. É, a média das 5 pessoas que você... Você é a média das 5 pessoas que você convive, certo? Só que veja bem, nós não podemos ser média. Vocês concordam comigo que se você é média, você é medíocre? Entende? Nós não podemos ser a média, nós temos que trabalhar com um nível de excelência. Nós temos que trabalhar com um nível de excelência na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho. Nós temos que trabalhar com um nível de excelência. Porque nós não podemos ser a média. Nós temos que ser a referência. Faz sentido, irmãos? Reage aí. Nós temos que ser a referência. Não é possível que nós tenhamos que ser a média das 5 pessoas. As 5 pessoas, elas têm que vir a você como referência. Se eu convivo com homens que tratam casamento, família, trabalho, igreja, palavra com seriedade, isso tudo começa a me confrontar. Por isso a pergunta não é apenas quem são os meus amigos, né? Quem são os meus amigos, né? A pergunta é quem está formando o homem que eu estou me tornando? Essa que é a pergunta. Faz sentido isso para vocês, hein? Porque influência não precisa de uma autorização formal. Entende? Agora eu posso te influenciar? Não, não precisa. Você não precisa dizer, pode me influenciar. A convivência já faz isso. Entende? Então, quer dizer, nós estamos agindo de que forma com as nossas alianças? Olha o John aqui. Vós sois a luz por onde passar, já que você tomou consciência, seja a luz, seja exemplo. Exatamente, a referência é nós. Nós não podemos pensar diferente, porque senão você vira o medíocre das 5 pessoas. Entende? Eu não sei se eu estou sendo claro, né? Eu acredito que vocês estão entendendo, mas a gente precisa sempre trabalhar com excelência naquilo que nós estamos nos tornando. É naquilo que eu estou me tornando, gente. Por isso que nós temos liderança aqui no grupo, nós temos pessoas que nos confrontam, que nos levam para um outro nível. Entende? Eu faço o possível para acompanhar todos os vídeos se eu não consigo presencial, eu estou acompanhando. Por quê? Porque eu estou sendo confrontado e eu me permito muito. Eu me lembrei do Anthony aqui. Entende? Nós precisamos disso. Porque tem um outro ponto que é interessante observar. Uma aliança verdadeira, ela exige o quê? Responsabilidade de ambas as partes. Exige responsabilidade de ambas as partes. E aí, como é que fica? Aqui entra o quê? Aquilo que temos trabalhado nas terças, né? Que é o homem de responsabilidade. Uma aliança
verdadeira não é apenas assim, conta comigo aí, John, conta comigo, tá? O que que significa? O contar comigo tem que ser o quê? Eu vou caminhar com você. É diferente só dizer que conta comigo. Porque caminhar com alguém significa o quê? Estar presente. Quando fica fácil e quando fica difícil. Quando há um desafio e quando não há. Você está caminhando junto. Quando há uma celebração e quando não há uma celebração. É celebrar juntos. É chorar juntos. A própria Bíblia recomenda que a gente faça isso. Porque isso sim é ter uma aliança. É confrontar quando necessário, é ajudar quando alguém cai, é orar por essa pessoa, é aconselhar essa pessoa, é guardar a palavra. Então, não é simplesmente dizer que estou contigo, mas abandonar a pessoa simplesmente porque ela atravessou uma fase aí complicada, uma fase que para ele é difícil. Então, a aliança é nesse formato. Mas também a aliança não é uma dependência. A aliança é compromisso, é diferente de dependência. Você não vai ficar dependente do líder para tudo, porque ele está conduzindo, você está indo. E ele está indo junto, você também. Então, o compromisso agora é seu. Você assume a sua responsabilidade. Então, e um homem que é maduro, ele precisa aprender também a ser esse tipo de homem para alguém. Para alguém. Porque talvez nós estejamos sendo influenciados. Talvez nós estamos sendo influenciados. Mas de que forma? Então, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver que tipo de homem que a gente vai ser para alguém, porque você vai conduzir alguém também. Porque talvez nós estejamos procurando homens de aliança, enquanto Deus está dizendo para você assim, ó, ou está perguntando para você, você tem sido um homem de aliança para alguém? Porque assim como você está recebendo a instrução, você também pode instruir alguém. Faz sentido, meus irmãos aí, vocês que estão. Faz sentido? Vocês não podem dormir aí, certo? Então, um ponto importante para nós levar em consideração, alianças e todo tipo de aliança, né? Ela também precisa de ter o quê? Um limite. Precisa ter um limite. E esse é um ponto importante para nós não transformar a aliança em aceitar, assim, qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho profissional, coisa assim. Porque nem toda a relação ela precisa permanecer, né? Porque vamos dizer que você tem algum problema com uma pessoa, você não precisa permanecer, entende? Há pessoas que fizeram parte de uma estação da nossa vida, mas não necessariamente vão fazer parte na próxima. Então, maturidade também é a gente discernir isso, né? Discernir esse processo. Porque às vezes, a gente perdoa uma pessoa e agora a gente sente, digamos, a necessidade de estar próxima da pessoa, mas não significa que você tenha que fazer isso. Você não precisa devolver para essa pessoa o mesmo nível de acesso, mas você precisa perdoar. Eu me lembro de uma circunstância que eu perdoei uma pessoa, um irmão, e eu tinha dado acesso a muitas coisas, aí a gente teve que retirar o acesso dele.
mas ele permaneceu trabalhando comigo, mas não teve o acesso que tinha antes, entende? De uma mesma produção. Tinha uma função, tinha uma função diferente na empresa, né? Tinha uma função de acesso, mas ao momento que rompeu-se a aliança, a gente deu outro limite para ela. E tudo bem, e tudo bem. Isso é uma forma também de amar a pessoa, porque ela errou, né? Então, você pode amar uma pessoa e estabelecer limites. Você pode fazer uma aliança com a pessoa e estabelecer limites. Por que que muitas vezes nós, nós erramos nossos negócios muitas vezes? Porque a gente faz uma aliança completa sem os limites, sem os pontos de intersecção, de até onde pode ir, até onde não pode. Então, quer dizer, você deve liberar o perdão, por exemplo, sem reconstruir a mesma relação. Você não é obrigado a fazer isso. Então, você pode reconhecer uma história sem carregar aquela pessoa para o próximo capítulo da história, entende? Pertenceu ao capítulo anterior. Então, nem toda conexão ela precisa virar aliança ou durar para sempre. Mas toda aliança precisa ser tratada com responsabilidade, entende? Porque alguém pode quebrar a aliança e você vai tratar com a mesma responsabilidade. Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Reage aí, se faz sentido. A grande pergunta para hoje, a grande pergunta para hoje, se eu continuar cercado pelas mesmas pessoas, frequentando os mesmos ambientes, presta bem atenção, porque isso aqui é interessante, tendo as mesmas conversas, que homem eu estarei me tornando daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos? Essa pergunta muda muita coisa, porque talvez o problema não seja apenas quem eu sou, talvez seja quem está ao meu redor. E talvez Deus esteja nos chamando nesse tempo, não para simplesmente encontrar melhores companheiros, melhores relacionamentos, vou colocar dessa forma, para englobar tudo, mas para nos tornarmos melhores companheiros, melhores amigos, melhores maridos, melhores parceiros de negócio. Então, aqui nós temos uma série de fundamentos que a gente precisa com base em apenas um trecho, um verso. E eu quero pedir para vocês agora que você pense, eu sei que às vezes é um desafio, que você pense em um homem que te fortalece. Pensa aí agora. Pensou? Um homem que te fortalece? Quem me ajuda a permanecer em pé? Agora pense numa outra pessoa, um outro homem, um homem que me confronta, que tem liberdade para me dizer a verdade. Conseguiu pensar? Agora pense num homem que eu preciso fortalecer, para quem eu posso ser essa ou esse homem de aliança com essa pessoa.
Um homem que eu preciso fortalecer os laços. O objetivo aqui não é você sair daqui e encontrar, procurar, eu preciso encontrar homens melhores. Não, não é isso. Eu preciso sair daqui pensando que preciso ser um homem que eu gostaria de ter ao meu lado. Tá entendendo? Por isso que faz parte de você começar a pensar com quem, com quem eu estou me aliançando. É um homem que me fortalece, que me ajuda a permanecer em pé? Esse é um homem que eu quero me tornar, porque esse é o homem que eu espero encontrar. Um homem que me confronta, esse é o homem que tem a liberdade de dizer, assim como você também vai dizer. Um homem que eu preciso fortalecer os laços, que é o homem que vai formar uma aliança. Então, eu preciso ser o homem que eu gostaria de ter ao meu lado, nos negócios, nas amizades, no trabalho, nos ministérios que cada um executa. Faz sentido mesmo, irmãos. Faz sentido mesmo. Claro, é dica de milhões, né, Márcio? Porque muitas vezes a gente ignora pequenos processos, pequenos detalhes. Eu garanto que vocês têm histórias parecidas, se não com vocês, com pessoas que vocês já conviveram. A gente vê isso muito no Império, nos retiros, né? Nos retiros, pessoas que fizeram aliança com pessoas que não estavam no mesmo propósito, acabou se machucando, né? Inclusive tem o rei para rei, né? E aí? Talvez você foi no retiro e num desses retiros você ouviu isso também. E o que que mudou para você? Alguém quer falar? O que que mudou para você a conexão e a forma de ver as alianças? Quem já foi no retiro aí pode falar. Eu acho que aqui todos são novos, né? Nenhum participou de retiro, nenhum. Eu já participei. E aí, Bremer, o que que tu me diz? Desenvolve outra percepção de aliança? Então, a diferença que o retiro fez na minha vida foi o seguinte: o modo de pensar, porque quando você está ali, o que você mais exercita é o contato com Deus, né? Então, obviamente, são algumas atividades que te mostram, sob um outro prisma, algumas coisas que a gente não consegue ver. Inclusive, o tema que você está tratando hoje é muito pertinente, muito legal. Estou gostando da abordagem, inclusive. Mas acho que a primeira aliança que nós devemos fazer é com Deus, porque quando a gente tem uma visão diferenciada, no sentido de fazer o que agrada a Deus, nós conseguimos ter essas percepções do que faz nós sermos melhores e como podemos ser melhores aos próximos de nós, né? Aquelas pessoas que nos rodeiam, principalmente amigos. E, Perfeito, obviamente, que amigo quer o bem do amigo. perfeito, Mas então a questão aí, respondendo a sua pergunta, é que, na minha opinião, todos nós devemos participar do retiro, porque o retiro nos mostra uma outra visão. Muitas vezes, algumas coisas que nós temos dúvidas, ou então que nós nem nos fazemos conta do que seja pertinente ao nosso dia a dia, é no retiro que você encontra respostas, né? exato. Então, obviamente que quem conduz tem uma visão mais espiritualizada da coisa e nos ajuda a ter essa percepção. Então, acredito que
eu tive essa experiência do retiro, onde algumas abordagens mudaram minha forma de pensar, principalmente com relação a quem está ao meu redor. Então, aqueles que estão à minha volta estão somando para que eu seja melhor? Se sim, ok, vamos lá, vamos junto, dá a mão e vamos lá. Se não, talvez eu seja o agente transformador nesse círculo. Se não for, não tem problema. Aí que entra o grande lance que você falou. Não de sair à procura, mas de que nós possamos abrir um precedente para conhecer pessoas que estão na nossa sintonia, nessa nova sintonia, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, se nós queremos evoluir, a gente precisa estar com pessoas, não digo melhores, porque aí parece que há um interesse por trás. Não é um interesse, mas o interesse justamente de sermos melhores. Então, eu preciso procurar pessoas que estejam nessa mesma sintonia que eu passei a estar, né? Muito Então, bom. é mais ou menos isso. Muito bom, Fernando. Muito bom. Excelente mesmo colocação. E exatamente aquilo que nós temos que pensar, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, o próprio, o próprio Deus ali falando, né? Meu amigo. E aí? Por isso que faz toda a diferença, gente. Nós buscarmos esse contato, essa aliança com Deus. E, se eu não me engano, é Tiago que tem. Deixa eu procurar aqui. Que Abraão creu aqui. Vamos ver lá. Tiago 2:23. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui tem uma conexão muito especial, né, com a aliança, porque Abraão não era simplesmente alguém que acreditava em Deus. Havia uma relação de confiança e obediência construída com Deus. E aí nós vamos ver o quanto ele desenvolveu, o quanto ele cresceu. A mesma coisa Moisés, né? E sem falar do mestre Jesus, né? Então, o próprio Jesus disse: vocês são os meus amigos, se fazeis aquilo que eu digo para vocês fazer. Então, quer dizer, existe uma grande possibilidade de nós estarmos equivocados em algumas alianças, e é por isso que nós precisamos ter esse discernimento. Alguém mais aqui tem uma colocação, gente? Muito bom. Vamos para cima, então? Vamos para cima? Eu me sinto muito grato, gente, em poder estar aqui com vocês. É uma honra sempre que eu posso contribuir aqui com vocês. E realmente nós fizemos parte de uma aliança, né? E que realmente nós possamos entender que homens não conseguem construir uma vida significativa completamente sozinhos. Deus nos criou para relacionamentos, para comunhão, para caminhar juntos. Mas maturidade é aprender a discernir, né? Com quem a gente caminha, quem pode nos confrontar e quem nós estamos ajudando a formar. É uma conexão, é um condutor mesmo. Então, hoje, vamos pensar apenas nas pessoas que estão ao nosso redor.
Pense no homem que você está se tornando por causa dessas relações. Pense também no homem que as outras pessoas estão se tornando porque você está na vida delas. E lembre-se, 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 a conexão nos aproxima, mas a aliança, ela transforma. Já é, meus irmãos? Alguém mais tem algum posicionamento? Estão quietos hoje? Ou não entenderam, ou foi muito pesado, né? Mas é isso aí. Fico grato. Obrigado, Fernando, pelo posicionamento. Obrigado a todos que estiveram aqui e vamos para cima. Amanhã, homens de negócio. Homens de negócio. E que vocês tenham uma excelente tarde, um excelente dia. E nos vemos amanhã.